Olá, alunos, tudo bem? Então, vou conversar com vocês sobre úlceras por pressão, conhecida também como LPP, lesão por pressão, conhecida também como feridas por pressão, tá? Então, eu vou ler o slide e, subsequente, eu vou falar um pouquinho sobre ele. As úlceras por pressão, né, conhecida também como úlceras de decúbito, úlceras da pele, são lesões cutâneas, ou seja, são lesões da pele que se produzem em consequência de uma falta de irrigação sanguínea e de uma irritação da pele, que reveste uma saliência óssea nas zonas em que está pressionada por uma cama, por uma cadeira de rodas, um molde, uma tala ou qualquer objeto, né, rígido durante um período prolongado. Então, o que que acontece? Acontece que nós temos o osso, nós temos o tecido conjuntivo, tecido epitelial, e nós temos a parte rígida, né, que seria uma cama, uma cadeira de roda. O tecido, quando ele fica entre um osso e uma parte rígida, ele vai sofrer uma maceração, ele vai ser amassado, ele vai sofrer um processo de falta de irrigação sanguínea nesse local. E essa maceração, né, com falta de irrigação sanguínea, vai levando a uma morte tecidual, né? Formada em graus, em estágios, né? Estágio 1, 3, 5, dependendo de como que é essa ferida. Então, as lesões por pressão, o nome já diz lesão por pressão. É o fato de o tecido estar sendo pressionado entre duas estruturas rígidas, entre um osso e uma maca, entre um osso e uma cadeira de roda, tá? Outra coisa importante vocês se atentarem é que os estágios, né, de lesão por pressão, eles não são só verificados por quão esse tecido foi lesionado, mas também pela extensão em que ele foi lesionado. Exemplo, né, é sempre bom quando vocês forem fazer curativos, quem for trabalhar com curativo, vocês vão ver que existe uma régua, né? Se vocês estiverem trabalhando numa instituição e não tem a utilização dessa régua, vocês podem adaptar essa régua, porque ela é muito importante. É uma régua de uso único, né? Feita de papel, então é uma régua de uso único, e você vai verificar a altura, a largura e a profundidade da ferida, para que você possa ter um acompanhamento o quanto essa ferida está se fechando, né? O quanto ela está demorando para se fechar, se o produto que você está sendo utilizando, que o produto que você está utilizando, ele está sendo o produto adequado para poder fechar essa ferida. Então, se você não tem como tirar foto antes e depois, faça a utilização da régua, porque ela vai te dar um suporte preciso do quão essa ferida está se fechando, tá bom? Então, a gente tem aqui os estágios das feridas. Nós temos aqui uma ferida de estágio 1, né? A ferida de estágio 1, ela é uma ferida hiperemiada. Ela é uma ferida toda ela avermelhada, tá? Em que não ocorreu ainda a abertura dessa ferida. A partir do momento que ocorre uma abertura dessa ferida, ela passa do estágio 1 para o estágio 2, tá bom? Ocorre uma importância muito grande aqui de ser feita a utilização de AGE, que são ácidos graxos essenciais, tá? São pomadas, né? Como se fossem pomadas de assadura, e essas pomadas de assadura, elas vão promover a cicatrização tecidual desse tecido, tá bom? Então é muito importante o uso dessas pomadas de AGE, o uso da troca de fralda, não deixar o paciente úmido, sujo de urina, utilizar coberturas aliviadoras de pressão, então utilizar curativos aliviador de pressão. Uma coisa que pode ser feita é um curativo, né? Um, um, um curativo de primeira instância. Então, a gente pode pegar uma ferida como essa aqui, por exemplo, ou uma ferida como essa, colocar AGE, né? Que são pomadas de ácidos graxos essenciais, como essas pomadas que eu falei com vocês de contra assadura. Essas pomadas contra assadura, elas são pomadas com AGE.
Então, passa-se uma grossa camada, né, na gaze, passa bastante pomada na gaze. Passou bastante pomada na gaze, pega a gaze e coloca sob, né, em cima dessa ferida, com bastante AGE. Colocou sobre essa ferida, você pode vir por cima dela com um paninho pequeno, porque o próprio paninho pequeno por cima dessa gaze vai ser um aliviador de pressão. E aí você pode passar, né, ou uma atadura ou fazer um curativo oclusivo com micropore, né, esparadrapo, para poder segurar esse pano e esse tecido, tá bom? E pode ser feito, além disso, por cima também, pode ser feito a colocação daquele, daquele curativo transparente, né? Como se fosse um plástico. Por quê? Porque esse curativo transparente por cima, como se fosse um plástico, ele vai impedir a penetração de urina, fezes em cima da ferida, tá bom? Então, aí nós temos os dois estágios, estágio um e estágio 2. Bom, o estágio um significa hiperemia, estágio 2 ocorre como se fosse uma queimadura, né, o rompimento de tecido epitelial. O estágio 3 ocorre uma destruição total de tecido epitelial, ficando à mostra os músculos. O estágio 4 ocorre uma destruição dos músculos. E o estágio 5, uma completa destruição do músculo, apresentando ali já uma evidência óssea, tá bom? Aqui nós temos, né, os locais principais para lesões por pressão. Então, os principais locais que nós temos é a região occipital, né? Vocês observam que é tudo proeminência óssea, tá? Proeminências ósseas. Essas proeminências ósseas lesionadas aqui são normalmente quando o paciente fica muito em decúbito dorsal. Então, a gente vai ter um problema na região occipital, na região do ombro, escapular, cotovelo, sacral, as regiões internas do joelho, porque ele fica na posição de Sims, na região do calcâneo, região do hálux, que é o dedão do pé, também em posição de Sims, tá? Sims. Aí a gente tem aqui também esse paciente aqui, se vocês observarem, as proeminências, todas elas são em posições em que o paciente está em decúbito lateral. Então, proeminências ósseas aqui com lesões na região trocantérica, que é na cabeça do fêmur, região de joelho, maléolo medial, maléolo lateral. Maléolo é um ossinho que a gente tem aí próximo à região do tornozelo, tá? Próxima à articulação do tornozelo aí, nós temos o maléolo medial, o maléolo lateral, que são proeminências ósseas que, quando em contato demais, né, com áreas rígidas, fazem laceração tecidual e maceração tecidual. Aqui nós temos exemplos, né, mais visíveis na região do calcâneo, na região occipital, na região trocantérica, de ficar deitado de lado, e necrose tecidual na região do calcâneo também. Bom, e daí como que seriam as prevenções para úlceras por pressão, lesão por pressão, né? Principalmente, né, nos idosos. Quando a gente fala de prevenção, pessoas, existem familiares que talvez não saibam quais são as prevenções para lesões por pressão. Então, talvez vocês vão trabalhar em alguma casa de família, trabalhar em algum lar de idosos, em que exista a importância, né, de se fazer a prevenção por pressão, da lesão por pressão. Então, as prevenções elas podem ser feitas através de utilização de colchão caixa de ovo, através de mudanças de decúbito e através da utilização do uso de coxins, tá? Que são almofadas para tentar fazer com que as áreas de proeminências ósseas fiquem suspensas e não entrem em contato direto com a matéria rígida do colchão. Então, a gente tem aqui o exemplo, um colchão caixa de ovo, né? Esse colchão caixa de ovo, ele evita o contato total do paciente sobre uma superfície mais rígida. Então, se vocês observam, ele diminui a superfície de contato.
tá? Então, ele diminui a superfície de contato. As mudanças de decúbito feitas de 2 em 2 horas também é necessário. Paciente em posição dorsal, lateral, lateral, com utilização de coxins também. Então, é importante a mudança de decúbito junto também com a utilização dos coxins. Aqui, o coxim, né, se vocês observarem, ele está estratégico, então os coxins eles são estratégicos. Nós temos um abaixo da região da cabeça e tórax para elevação e suspensão da região escapular. Nós temos um estratégico na região da coxa, com a região das costas, né, dorsal, para elevação sacral, suspensão sacral, suspensão de joelho e aqui suspensão de calcâneo. Da mesma forma, o paciente na posição de Sims, que é lateral, né? A gente também tem aqui, ó, uma suspensão aqui dos trocantes, suspensão do ombro, suspensão do joelho e entre as pernas também nós temos um coxim, tá bom? Então, esses coxins eles podem ser feitos com travesseiros, fronhas, lençóis, né? Travesseiros, lençóis, colchas, mas também eles podem ser comprados em locais que vendem materiais médicos. Vamos conhecer um pouquinho o que que são úlceras, né? Quais são os tipos de curativos que podem ser feitos nas lesões por pressão ou úlceras por pressão. Nós temos aí uma placa de hidrocoloide. A placa de hidrocoloide, ela é feita de AGE, tá? Ela se assemelha a uma gelatina mais dura, né? Ela tem um aspecto gelatinoso, o que favorece esse amolecimento tecidual, né, e não tão rígido assim sobre a pressão do tecido. Ela é muito utilizada em feridas de grau 1 e grau 2, preferencialmente em grau 1 para prevenção de formação de lesão. Então, normalmente utiliza-se essa placa na grau 1, tá? Depois da hidrocoloide, nós temos o curativo aliviador de pressão, que pode ser utilizado em qualquer tipo de ferida, em qualquer estágio de ferida, como segundo curativo, tá? Então, a gente temos ali o primeiro curativo com pomada, com hidrogel, né? Em contato direto com o paciente, e esse aí pode ser um segundo curativo, tá? Para poder fazer a aliviação de pressão. Essa aqui é a Membracel, né? A Membracel, ela se assemelha, é um substituto temporário da pele que pode ser utilizado em qualquer situação que haja perda do tecido epitelial. A Membracel é como se fosse um implante epitelial. Ela é muito interessante. Ela é um tipo de curativo que ele pode ficar de 7 a 14 dias no paciente. E ele normalmente é colocado sobre queimaduras e feridas de estágio 2, tá? Que seriam essas feridas aqui, ó, de estágio 2. Porque como a membracel ela se assemelha a uma pele, ela é como se fosse formar uma pele tecidual no paciente. É muito importante com que ela sempre se mantenha úmida. Então, é colocada essa placa sobre a pele, né, sobre a ferida do paciente. Depois é colocado soro e mantém-se essa ferida úmida. Em cima do soro é colocado gases úmidas e é fechado com uma atadura, tá? A membracel é excelente também para feridas de queimaduras. Para quem nunca viu, né, e tiver acesso à internet fácil aí, dê uma olhadinha na doença chamada epidermólise bolhosa. A epidermólise bolhosa ela é uma doença rara em que afeta o tecido epitelial do paciente, afeta os tecidos conjuntivos e que, de acordo com que ela vai aumentando, né, porque forma queimaduras, de acordo com que ela vai aumentando, às vezes o paciente começa a perder as partes distais dos membros, vai começando a perder os dedos, por exemplo, tá? E a membracel ela é excelente porque funciona como se fosse um implante de pele. É muito interessante, tá? Nós temos o curativo chamado Ciasorb. Ciasorb, o próprio nome já diz, né? Sorbe, de absorver. O Ciasorb, ele é um excelente ele faz uma excelente absorção. Ele é prescrito para feridas que têm muito exudato,
Feridas que têm muita secreção, fica minando aquela aguinha. Então, são chamadas feridas com excesso de exudato. Então, o Ciasorba ele possibilita essa absorção desse excesso de exudato, tá? Então, ele é um curativo composto de alginato de cálcio com carboximetilcelulose, partículas altamente absorventes, né, dispostas em tiras entrelaçadas, que proporcionam uma absorção vertical do exudato. E daí eles formam, né, esse curativo forma um gel coeso, evitando aí a maceração das bordas, tá? Nós temos o alginato de cálcio. O alginato de cálcio nós temos ele em placa, nós temos ele assim, que dá para preenchimento de ferida, e tem ele em gel, que é conhecido como hidrogel, tá? Então, o alginato de cálcio ele pode ser utilizado dessas três formas. Ele mantém a umidade da ferida, ele promove granulação tecidual, ele alivia a dor, ele promove cicatrização. Então, o alginato de cálcio ele é muito utilizado para ferida, tá bom? Então, normalmente se utiliza o alginato de cálcio para preenchimentos de ferida, tanto em gel quanto dessa forma. E nas bordas, nós colocaremos a GE nas bordas, tá bom? Esse aqui é o Purilon. O Purilon ele faz um desbridamento natural, tá? Então nós temos tipos de desbridamento, né? Nós temos o físico, mecânico, né? Conhecido como mecânico, que é feito com bisturi. E nós temos o químico, que é feito com substâncias, né? Essas substâncias conhecidas nós temos para fazer o desbridamento. Nós temos o purilon, nós temos a colagenase e nós temos também a papaina, que faz esse desbridamento, tá? Químico, tá bom? Porque físico, mecânico seria com o uso do bisturi. O purilon, o purilon, assim como uma papaina, né, a colagenase, eles são substâncias que devem ser utilizados em tecidos necrosados, em tecidos que estão enegrecidos, dessa forma, assim, duros, sem vitalidade nenhuma. Por quê? Passa-se o purilon nesse tecido enegrecido, não pode passar nas bordas, tá? De jeito nenhum. Se você passar um purilon, uma colagenase, uma papaina nas bordas, as bordas vão ficar machucadas, então não pode. Então, pegou essa parte enegrecida, passa o purilon ali, coloca uma gaze por cima, né? No outro dia, esse tecido ele vai estar mole, o que vai favorecer a utilização de outros tipos de mecanismos, né? Pomadas, que a gente pode utilizar para formar tecido epitelial, né? Visto que ele estava necrosado. A colagenase, o nome diz aqui, ó, colagenase. Tudo que termina com ase deriva de enzima, né? Então, vocês sabem que tudo que é enzima, elas normalmente fazem quebras. Então, a colagenase ela é uma enzima proteolítica. A ase é uma enzima que degrada o colágeno. O colágeno, ele é uma proteína, né? Formadora, são fibras, né? De colágeno, que formam redes de fibrinas, impedindo o processo de cicatrização. Então, a colagenase é uma enzima que tem o poder de quebrar moléculas de colágeno e eliminar tecidos necrosados. Tecidos com fibrina, tecidos com esfacelo, né? Que são aqueles tecidos amarelos com pus. Então, a colagenase ela tem essa propriedade de limpar essa ferida. Então, se a ferida tiver com muito esfacelo, que é aquela fibrina com pus, tiver com fibrina, que é esse amarelo. Então, se a ferida estiver muito suja, eu passo a colagenase e de um dia para o outro, esse tecido sujo ele vai vir para a gaze, possibilitando então aí eu poder agir melhor nessa ferida com alguma pomada prescrita, com algum alginato, né? Que é o hidrogel. Então, eu posso, com algum AGE, então eu posso aqui trabalhar melhor com a pomada prescrita pelo médico. A papaina também, ela faz quebra de tecido necrosado, tá bom? Só que ela é pouco utilizada porque ela tem um poder de desbridamento químico muito forte. Então, normalmente ela não está sendo muito utilizada.
O carvão ativado, assim como o carvão ativado e a placa de alginato de prata, são utilizados em feridas assim, ó, feridas muito sujas, feridas com minando, né, com muito exudato e fétidas. Por quê? Porque o carvão e a prata, eles têm o poder de eliminar odores. Então, o carvão e a prata, eles eliminam odores. Além de ser, além de absorver bactérias, ser bacteriostáticos, bactericidas, impedir a proliferação bacteriana. Então, um paciente, por exemplo, com uma ferida dessa, ele tem que tomar antibiótico via oral ou endovenoso, tem que fazer a colocação de um antibiótico tópico. Só que para eu entrar com uma pomada de antibiótico tópico aqui, eu tenho que conter esse excesso de exudato, essa aguinha que fica minando. Para fazer essa limpeza, né, tirar essa aguinha, eu vou, para evitar essa água e tirar esse odor, eu vou utilizar um carvão ativado ou uma placa de alginato de prata, tá bom? Mas é importante limpar essa ferida aqui antes também. Aqui nessa ferida também a gente poderia utilizar, tá vendo, uma colagenase em algumas áreas. Tem que ver também, pessoas, que não pode confundir. Isso aqui, por exemplo, isso aqui é nervo, ó. Tá vendo? Ó, nervo, tendão. Tem que tomar cuidado. Por isso que normalmente quem avalia é o enfermeiro ou o médico. Por quê? Porque tem que tomar cuidado porque algumas partes aqui são tecidos adiposo, não é fibrina, não é esfacelo. Então tem que tomar cuidado porque algumas coisas aqui, ó, são tecido adiposo. Essa parte aqui não, tá vendo? Mas essa parte aqui, ó, é tecido de gordura, né? Então tem que tomar cuidado quanto a isso, tá? Então, seria interessante passar uma colagenase para dar uma limpada em algumas áreas, lembrando que tem que tomar cuidado porque tem área aqui que tem tecido adiposo, que é gordura, né? Depois de ter sido limpa, colocar o carvão ativado, colocar a placa de alginato de prata aqui e depois entrar com algum tipo de pomada, né? Uma pomada bactericida, alguma GE, algum hidrogel para tentar fechar essa ferida, tá? Aqui nós temos, né, uma placa de carvão ativado em feridas de úlceras venosas, tá? Então, isso aqui não é lesão por pressão, mas eu trouxe como exemplo para vocês entenderem que isso aqui é uma úlcera venosa por má circulação sanguínea e que pode ser colocada a utilização do carvão ativado para poder tirar mau cheiro. Então, ele vai ser um aliviador de odores, né? Alivia odores e exudato, para a gente poder trabalhar na ferida, tá? Esse aqui é o ácido graxo, conhecido como mepentol, né? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que existe diferença entre AGE, que são ácidos graxos, e óleo de girassol. Óleo de girassol é só óleo de girassol. E os ácidos graxos são um conjunto de ácidos graxos. Então, é um conjunto de óleos. É um conjunto de óleo de babosa, aloe vera, vitamina A, vitamina E, né? Então, mepentol, bepantol, isso aí são conjuntos de AGE, porque são conjuntos de ácidos graxos essenciais. Esses daqui são utilizados para prevenir, lembrando que a gente não pode friccionar, não pode ficar fazendo massagem, friccionando muito, porque senão rasga a pele, se a pele estiver muito sensível. Então, a gente tem que depositar o óleo de girassol para prevenir. Em casos de feridas já formadas, grau 1, grau 2, e em bordas de ferida, a gente vai utilizar o AGE, que é mais potente, tá? Aqui vem uma descrição, né, do AGE. Esse aqui é um AGE, ácido graxo essencial. Ácidos graxos essenciais, então são vários ácidos graxos, né, essenciais. Ela é da marca Curatec, é uma marca própria para fazer curativo. Então aqui fala, né, que o produto contém lecitina de soja, vitamina A, vitamina E,
Tem também balanceado ácido linoleico e ácido oleico. Então, vocês entenderem que não é óleo de girassol, ele é ácidos graxos essenciais, são conjuntos de ácidos graxos, tá? É um conjunto de óleos. E para que que ele serve? Prevenção de úlcera, serve para feridas, né? Feridas com perda tecidual, queimaduras, dermatites, peristomas. O tratamento, a avaliação médica e de enfermagem faz necessário para definir o tipo de curativo. Então, quem faz a avaliação é o médico, o enfermeiro e o técnico vai proceder com o curativo, tá? O curativo deve ser trocado, né, de acordo com o tipo e periodicidade a ser utilizado, né, de acordo com o tipo de curativo a ser utilizado, de acordo com o tipo de ferida que está sendo trabalhada. É importante evitar a presença de fezes e urina na ferida. Por isso a importância de colocar aquele curativo transparente, que parece um insufilme, tá? Para evitar contato de fezes e urina. O curativo ele parece um papel contact transparente, tá? Vai ser feita mudar o paciente de posição, né? Tem que ser feita a mudança de decúbito, tem que ser feita a troca de roupa de cama. Troca de roupa de cama precisa ser feita todos os dias após o banho. Então, normalmente vocês podem orientar aí a família a comprar 3 a 4 lençóis brancos para ser feita a troca diária do lençol, tá bom? O lençol ele tem que estar bem esticado. O paciente, toda vez que urinar, precisa ser trocado as fraldas, tá? Utilização de coxins, né? O que pode ser feito também é a adaptação, tá? De fazer uma adaptação aí na casa, principalmente se a gente trabalhar com um idoso paraplégico, mas que ele tem as suas funções, né? De mobilidade normal da cintura para cima. Então é importante a gente fazer a adaptação aí na casa dele. Aí também apresenta-se adaptações feitas. A utilização de coxins, né, podendo ser utilizados lençóis, toalhas, colchas, e também existem os coxins já que a gente compra em locais de materiais médicos. Outra coisa muito importante é levar o paciente para tomar sol, tá bom? Aqui a gente tem uma figura, né, em que o paciente foi retirado para tomar sol, isso é muito importante. Aqui nós temos outras figuras dos pacientes em residências de idosos, lar de idosos, sendo levados para tomar sol. Então, o banho de sol, ele tem que ser necessário para o idoso, antes das 10 da manhã e depois das 3 da tarde. Então, o idoso ele tem que fazer o banho de sol. Por quê? Porque o sol ele fortalece os ossos, fortalece os tecidos, então ele é muito importante, tá bom? Ah, mas professora, como que eu irei fazer isso? Não tem como eu tirar o paciente e levar ele para fora. Não tem como botar ele numa cadeira, ele só vive acamado. Tente colocar a cama dele embaixo da janela de uma forma em que o sol consiga penetrar pela janela em cima da cama. Depois do banho, forre uma cadeira. Então, o paciente tomou banho, forre uma cadeira, coloca esse idoso sentado nessa cadeira exposto ao sol. Então, isso é muito importante. Então, normalmente os banhos de sol se dá depois do banho. Deu banho, encaminha ele para uma cadeira para tomar um sol. Isso é importante. É importante o uso do colchão caixa de ovo, assim também como a utilização de um lençol VaPT-VuPT de plástico. Por quê? Porque apesar do paciente usar fralda, pode ocorrer que suja o colchão. Então é importante o colchão, caixa de ovo, mais o lençol de plástico VaPT-VuPT, que tem um elástico aqui nas bordas, que possibilita a facilidade na retirada e saída. Colocar comadre ou papagaio com muito cuidado, né? Dê preferência para comadre e papagaio de plásticos, porque são menos rígidos, né? Machucam menos. Esse idoso ele tem que beber água no mínimo uns 5 copos de suco por dia para manter a hidratação tecidual.
Realizar massagem de conforto após o banho, tá? Então, realizar massagem, manter sempre o paciente limpo, então, sempre realizar a troca de fraldas após as eliminações fisiológicas, tanto intestinal quanto urinário, tá? Sempre que possível, se o paciente idoso com que você está tratando, se lá no lar do idoso que você está trabalhando, o idoso ele tem possibilidade de fazer deambulação, caminhar sozinho, né? Caminhe com ele com auxílio, tá? Mas vai bem devagar. É importante que o cuidador de idoso ele seja uma pessoa muito paciente. Alguns pacientes idosos que fazem usos de cadeira de roda, eles também precisam de momentos de conforto para aliviação de pressão. Então, normalmente é feito de 1 em 1 minuto, é feito 1 minuto, né? Essa aliviação de pressão a cada 15 minutos. Então, aproximadamente de 15 em 15 minutos é importante aliviar essas pressões ocorridas na cadeira de roda. Então, elevar nádegas, lateralizar nádegas, né? Elevar as costas, manter um apoio, fazer um movimento de alongamento. Então, é importante, tá bom? Aqui nós vamos falar sobre pacientes inconscientes, né? Entrar com movimentos passivos, que é importante, mas nós iremos fazer esses exercícios passivos. Eu vou passar a teoria com vocês, mas é importante a gente fazer também em sala de aula esses exercícios passivos para a gente poder ter gravados eles em mente, para a gente poder estar fazendo isso com os pacientes, tá bom? Isso aí é uma matéria para a próxima aula, né? Onde eu vou passar a teoria, mas é importante nós fazermos a prática também, tá? Essa aula foi sobre lesão por pressão, né? LPP. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Muito obrigada e é isso aí. Bons estudos.